meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Senhor Toda Glória. Hoje, em nosso devocional, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre obediência. Hoje, baseados no exemplo de Abraão, quando ele foi provado por Deus para tirar a vida do seu próprio filho, Isaque. Vamos ver o que diz a palavra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Então Abraão pegou seu filho, alguns de seus servos, e saiu em direção ao monte Moriá, como Deus havia ordenado. No verso 5 diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Querido, você consegue se imaginar nessa situação? Você que é pai, você que é mãe, consegue se imaginar nessa situação? Se Deus pedisse a você para oferecer em holocausto a vida do seu próprio filho. Hoje seria algo completamente impensável. Mas Abraão era um homem tão temente a Deus, era um homem que amava a Deus, era um homem que obedecia a Deus de uma forma tão profunda, tão sincera e tão real, que ele nem questionou a Deus. Ele simplesmente deu a ordem a seus servos que preparassem as coisas, levou o seu filho até o Monte Moriá e lá iria sacrificar o menino, assim como Deus ordenou. Quando ele levantou o cutelo para imolar, para matar o seu filho, eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Abraão. Mas naquele momento ele estava obedecendo a Deus por temer a Deus. E temer não significa ter medo nesse contexto aqui. Significa obedecer, significa amar, significa cumprir os desejos daquele a quem ordenou a ele que matasse seu filho, no caso, ao Senhor. Quando o anjo viu que ele iria realmente matar o menino, o anjo disse: Para, Abraão, para, porque agora eu sei que você teme a Deus. E aí a gente pode pensar assim, mas foi uma obediência um pouco estranha, porque matar o seu próprio filho sem questionar. Pois é, porque a gente fica se perguntando por que Isaque não questionou a Deus. Certamente porque quando ele disse, quando Abraão disse para Isaque: Deus proverá, certamente Abraão tinha no seu coração que Deus não iria permitir que seu filho fosse morto. E por outro lado, ainda que Deus tivesse permitido que o menino tivesse morrido, ele, de uma certa forma, ele iria derramar paz sobre a vida de Abraão, e certamente Abraão teria uma explicação sobre tudo isso, e teria não sei se recompensa exatamente a palavra, porque de qualquer forma ele teria perdido seu filho, mas ele teria com certeza uma paz dada pelo Espírito Santo do Senhor, que não teria como explicar. Tá? Então Abraão, ele obedeceu porque ele sabia que Deus iria prover aquilo, o cordeiro para o holocausto. Poderia ser seu filho, poderia não, mas acima de tudo Abraão, ele estava tranquilo,
porque ele sabia que quem estava no controle de tudo era o Senhor. E aí, o que eu peço a você nessa noite é que pare e pense, coloque-se no lugar de Abraão. Será que você teria essa coragem? Será que você teria essa ousadia e essa obediência e esse temor ao Senhor? Vamos ver o que aconteceu depois, quando o anjo falou para Abraão não sacrificar o menino. Ele disse: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Certamente aquele era o maior tesouro que Abraão tinha. Ele deu tudo o que ele tinha para o Senhor. Então ele foi deverasmente abençoado. E aí, a partir do versículo 13 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, quando Abraão disse lá atrás, Deus proverá, Deus proveu. Deus proveu o cordeiro para o holocausto pela obediência e pela coragem que Abraão teve. E pelo temor ao Senhor que ele teve. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, querido, se você está em dúvida do que fazer, peça discernimento ao Senhor. Ouça a voz do Senhor, como Abraão ouviu. Obedeça a voz do Senhor. Não questione a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor com coragem e com ousadia. E você será certamente muito abençoado, assim como Abraão foi. Porque obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, temer ao Senhor é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida, ainda que o Senhor peça a nós o nosso maior tesouro, como foi o caso de Abraão. Então, eu peço a você que pense nessa palavra. Tema ao Senhor, obedeça ao Senhor com coragem e com ousadia. E seja muito abençoado. E ao Senhor toda a glória. Querido, se você gostou do vídeo, se esse vídeo te abençoou, se você se sentiu desafiado por ele, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, curta, comente, compartilhe, clica no sininho aqui para ativar as notificações e que Deus os abençoe.